conosco. Bom, hoje a gente está inaugurando um espaço novo, um espaço diferente, um espaço importante na minha visão. O nosso canal aqui, né, de direito penal já tem um tempo, muitos dos senhores, né, estão conosco já há muito tempo e isso é uma grande satisfação. Nós agora planejamos para esse ano, já tinha um tempo, mas começamos aí no mês de fevereiro, a ter as nossas aulas ao vivo todas as terças-feiras. Essa é a nossa pretensão. Todas as terças-feiras abrir um espaço aqui para esse nosso bate-papo sobre direito penal, processo penal, direitos humanos e muitos assuntos. Há vários aspectos que, numa aula tradicional, dentro dos cursos de pós-graduação, ou mesmo dentro dos vários cursos que nós ministramos, que não é possível de ser falado, de ser comentado, de ser pensado. Mas eu percebo que há uma gama enorme de pessoas que são amantes do direito penal, como eu, né, que gostam do direito penal, que gostam de pensar, que gostam, né, de refletir, de ter ideias sobre o direito penal. Então a gente quer abrir esse espaço aqui, bastante democrático, para que a gente possa desenvolver cada vez mais o direito penal, um espaço de popularização, gratuito, né, que a gente possa estar sempre junto aqui, né, comentando os assuntos do dia a dia, não é? Comentando outros assuntos. Eu fiz uma provocação hoje, coloquei nas redes sociais o tema que nós vamos falar hoje, que é o abolicionismo criminal, mas, enfim, né, são muitas as vertentes que nós temos a tratar aqui. Mas esse espaço que está se inaugurando hoje não é a única novidade de 2021. Nós também abrimos um canal de direito penal lá no Telegram. Então, se você ainda não baixou o aplicativo do Telegram, baixe o aplicativo, não é? Que é gratuito em todas as plataformas, iOS, Android e tudo mais, porque eu vou depois disponibilizar aqui, né, depois que terminar aqui o vídeo, eu vou colocar o link para você ter o acesso exclusivo no canal do Telegram, porque não é um canal aberto, é um canal que você vai acessar pelo link. E o que nós vamos ter no canal do Telegram? Nós vamos ter postagens frequentes. Num primeiro momento, eu penso em 3 vezes por semana, penal, processo, legislação, de podcasts, áudio, já tem lá. O Telegram, quando você entra, você tem acesso a todos os materiais que constam, então eu já coloquei lá uma aula, 10 minutos de conversa, bate-papo, num outro sistema também, falando de direito penal, de processo penal. Isso é muito relevante para a gente se manter ativo, e tem muitas pessoas, é claro, que querem prestar concursos, que querem se inteirar mais de direito penal, outras pessoas que estão aí já ministrando aula, né, pelo Brasil afora, e acredito, sinceramente, que de alguma maneira eu possa contribuir com essas conversas que nós temos para que a gente pense melhor o direito penal, né? Então, assim, a gente está procurando buscar outras características. Eu tenho uma saudade enorme da sala de aula presencial, vocês sabem disso, muitos de vocês são os meus alunos lá na pós do Legale, né? Várias turmas, algumas que já se encerraram, outras que estão em andamento, e sabe muito bem que a gente gosta da aula online, a gente consegue dar um conteúdo bastante grande, mas a aula presencial é diferente, né? O clima que envolve, tudo mais. Mas nós não sabemos ainda em quanto tempo essa situação se normalizará, né? Então nós estamos buscando outras alternativas para ter esse contato mais próximo com todos vocês. Porque, afinal de contas,
poxa, eu ministro aula há mais de 20 anos, então eu não consigo, sinceramente, ficar longe desses meus amigos, das pessoas que passaram de alguma maneira, que eu contribuí na OAB, na pós. Estou vendo aqui o Marcos falando, ele terminou em 2019, né? Um pouquinho antes da pandemia, era presencial também, mas a gente tem a condição de estar mais próximo. Essa é a tentativa, de sempre ficar mais próximo dos senhores. Legal? Então são duas grandes novidades, hein? Primeira é esse espaço semanal. Coloque na sua agenda aí. É o nosso bate-papo, é a forma de a gente, assim como tem gente que assiste a novela ou que assiste uma série, poxa, meia hora aqui com o professor, vamos conversar um pouquinho sobre direito penal, sobre processo penal, os assuntos são variados e geralmente assuntos que possam ser bastante interessantes, né? Chegando aqui no nosso tema que eu deixei para a gente falar hoje, né, sobre o abolicionismo penal. Então, eu fiz um questionamento. Será que seria possível simplesmente se acabar com o sistema penal? Não ter um sistema penal? Será que isso seria possível? Imagine se nós não tivéssemos a área penal, que os conflitos sociais fossem resolvidos de outras maneiras, sobre outros prismas. Será que isso seria possível? Num primeiro momento, a gente não consegue nem imaginar, né, a nossa vida sem o sistema criminal, sem os processos criminais, sem as cadeias. O que nós vamos fazer com os bandidos? Né? O que nós vamos fazer com os assassinos? A gente precisa colocar todo bandido na cadeia. Então a gente não consegue imaginar isso. Mas saibam que há pessoas no mundo que imaginam essa hipótese, não é? E se num primeiro momento isso pode parecer algo absolutamente inaplicável, utópico, saibam que os abolicionistas criminais, eles têm alguns argumentos que são bastante interessantes de serem pensados, não é? Talvez o maior nome do abolicionismo criminal é um autor já falecido, que eu tive a oportunidade de o conhecer pessoalmente, eis que ele esteve no Brasil em 1995, estamos falando aí de quase 26 anos, né, de que isso ocorreu, mas eu tive a oportunidade porque à época eu fazia a minha pós-graduação com o saudoso, querido professor Luiz Flávio Gomes, né, era um grupo que fazia criminologia, moderna criminologia. Então, esse professor veio diretamente da Holanda para ministrar aula aqui. Estou me referindo a Luc Husman. Depois eu coloco direitinho como é que se escreve, Luc Husman, e vou fazer, inclusive, ali fazer as colocações dos livros que eu indicar aqui nessa live, né? Então, Luc Husman, holandês, professor da Universidade de Roterdã, ele tem algumas obras e tem uma obra traduzida para o português que é As Penas Perdidas de Luc Husman. É um livro pequeno, uma espécie de uma entrevista, né, em que o Luc Husman consegue expor bastante as suas ideias. Ele esteve, então, como eu disse, pessoalmente aqui em São Paulo, no ano de 1995, a palestra que ele ministrou foi em inglês, mas tinha tradução lá, né? E foi muito, mas muito interessante. O Luc Husman, ele, em 1970, ele, enquanto professor da Universidade de Roterdã, ele acabou criando um modelo normativo,
né, que buscava, dentro desse modelo, ele colocou, assim, no sistema, princípios que eram amplamente utilizados pelos juristas, pelos criminólogos do mundo inteiro, né? E, diante desse sistema que ele criou, ele colocou alguns dados para que, com aqueles itens, com aqueles princípios utilizados, ele pudesse chegar a uma sentença justa. Então, diante de todos esses fatos, diante de todos esses princípios, então, como é que nós chegaríamos a uma sentença justa? Sentença justa no sentido da proporcionalidade da pena e do delito praticado, né? Da subsidiariedade natural do sistema penal, das informações acerca do imputado. Tinha lá uma série de fatores dentro desse sistema que o Luke Husman criou, né? E aí um dos seus colaboradores ali da Faculdade de Roterdã, ele colocou tudo isso no computador. Então, era um sistema para que o computador pudesse responder alguns questionamentos, né? Então, diante desse modelo, começaram a questionar alguns fatores baseados em fatos concretos, assuntos concretos. Em tal caso, se acontecer isso, o sujeito tem essa característica, inseria lá os dados, fez isso, fez aquilo, e neste outro caso, qual seria a pena correspondente? E aí, de uma maneira assombrosa para Luke Husman, né, a máquina respondia: nenhuma pena, nenhuma pena, nenhuma pena, baseada nesse sistema. Então, ao ser colocado, né, esses dados de uma forma concreta, como se fosse um julgamento feito por uma máquina técnica, se chegaria a esse resultado. O sujeito não merecia pena em muitas e muitas situações. Então, a partir daí, o Luke Husman percebeu que o sistema penal ele tinha grandes problemas, né, de aplicabilidade prática. E começou, então, a advogar pelo abolicionismo criminal. Eu falei para vocês que ele não é o único nome. Nós temos outros grandes nomes, principalmente, mais uma linha aqui. Pessoal, deixa o like aí que ajuda a divulgar o canal, hein? Isso é muito importante. Depois acaba compartilhando também com os amigos, né? Bom, além do Luke Husman, nós encontramos também, principalmente dois noruegueses, que é o Nils Christ e o Thomas Mathiesen. Depois eu vou deixar os nomes direitinhos, né? Que tem livros também fenomenais sobre esse fenômeno do absolutismo. A tosse me impediu de falar certo. Do abolicionismo criminal. Então, pensando, eles trazem algumas regras no sentido de que o sistema penal não deveria ser aplicado, que os conflitos poderiam ser resolvidos por outros tantos aspectos. E um dos pontos principais em que se baseia os abolicionistas são na chamada cifra negra, ou, em alguns países, hoje chamado de cifra dourada. Na Argentina se ocupa dessa expressão cifra dourada. Mas, na maioria dos países, se conhece como cifra negra. O que é a cifra negra? A cifra negra é o número de casos criminais, o número de delitos que são cometidos e que ficam impunes. A cifra negra é muito grande, gigantesca. Então, se a gente pegar, é claro que nós não temos os números absolutos, mas imaginem os senhores, hoje em dia, não sei se vocês têm esse conhecimento, mas qual seria o crime que é mais cometido no Brasil? Alguém teria alguma ideia desse crime?
homicídio, roubo, furto, tráfico de drogas, né? Sem dúvida nenhuma, esses crimes estão num patamar bastante alto em número de práticas criminais. Agora, o crime mais praticado no Brasil atualmente é o furto de celular. Furto de celular. Furto de celular é o número maior que é praticado no Brasil inteiro, principalmente, claro, nas grandes cidades, né? Muito bem. Talvez até um dos senhores já teve o seu celular furtado, né? Que alguém pegou na mão grande ou roubado. Né? E muitas vezes se mistura um pouco essa situação, porque pode ter ali o emprego do trombadinho ou trombadão, né, que usa de alguma forma de violência para pegar o celular. Senhores, vocês acham que de cada 100 casos de celulares furtados ou roubados no Brasil, todos esses roubos ou furtos são comunicados à polícia? É feito um boletim de ocorrência para cada um desses fatores? É claro que não. O número de boletins de ocorrência é ínfimo, muito pequeno. A pessoa já se dá por perdido. Talvez se ela tiver um seguro sobre algum fator, ela vai registrar. Mas se não, ela não vai à delegacia, ela não vai perder o seu tempo, tomar uma canseira enorme para registrar, para entrar nos índices ali, na expectativa de recuperar aquele... Isso não vai acontecer. E isso é apenas um exemplo de tantos outros, como agressões, muitas vezes, como sonegações fiscais, né? Como tantos fatores que ocorrem que não são registrados. Aliás, algumas, eu tenho os alunos, os amigos aqui, né, muito presentes, alguns dos senhores, inclusive, que trabalham diante da segurança pública, sabem muito bem, eu respeito demais a polícia, tanto civil quanto militar, mas sabe muito bem que a própria polícia, muitas vezes, tolera determinados fatores, né? Por exemplo, o porte para uso de drogas é crime ainda, se discute a descriminalização, se vem ou se não vem, mas ainda é crime. Agora, qual é o policial que vai sair prendendo aí todo mundo, levando para a delegacia, fazendo um termo circunstanciado acerca de alguém que está fumando um cigarro de maconha espalhado pelo Brasil? Isso é tolerado muitas vezes, né? Salvo se não houver a mínima condição ali, e realmente todos os fatores aí tem que levar se a uma suspeita de tráfico, né? Então, de tráfico. Agora, olha só, vamos fazer aqui um pensamento. Imagine que de cada 100 casos de crimes, dos mais variados que são cometidos no Brasil, vamos, assim, ter uma benevolência enorme para dizer que pelo menos 50% deles, o número é muito menor que esse, mas pelo menos 50% desses, eles são registrados, tem um boletim de ocorrência. Muito bem. Então, de cada 100 casos, 50 registrados, né? Agora, desses casos que foram registrados, todos eles virarão inquérito policial, porque é outro fator. A questão de fazer ali um boletim de ocorrência não significa que haverá um inquérito policial. Eu, por exemplo, no passado, fui roubado, levaram meu carro, me levaram junto, inclusive, a minha irmã, eu era solteiro à época disso, há muito tempo, e o meu carro nem seguro tinha, mas aí o ladrão disse, o seu carro vai aparecer porque eu quero só fugir, eles estavam em dois, armados, alguma coisa assim. Muito bem. Um medo danado, né, de sair do carro ali, o que poderia acontecer, mas enfim, não fizeram nada conosco. Nós fizemos um boletim de ocorrência, né, documentos, outros fatores, tá, o carro foi levado. E este é um caso que ficou, depois o carro foi encontrado, tá? Mas isso só ficou no boletim de ocorrência, porque eu, sinceramente, não tinha a menor condição
de reconhecer ninguém. Mesmo de falar, não fiquei olhando para a cara do sujeito. A minha irmã, que também foi vítima dessa violência, não ficou, então, quer dizer, ficou só no boletim de ocorrência. Né? Acabou não virando nem inquérito, não faltava condições para virar um inquérito. Então, desses 50 casos registrados, vamos ser muito benevolentes para dizer que 40, né? 40, olha, ser muito benevolente, 40 deles viraram inquérito policial. E aí começou-se o inquérito policial, né? Agora, de todos os casos que viram inquérito policial, será que todos os casos de inquérito, eles chegarão ao final com materialidade e autoria, com o delegado, a autoridade policial indicando, olha, realmente, né, temos aqui o réu, temos aqui o acusado, temos aqui o crime. Será que todos os inquéritos são conclusivos dessa forma? Né? Ou será que algum inquérito falte informações, ou seja inconclusivo, né? Ou até mesmo que o delegado, né, tenha uma opinião, mas que o Ministério Público nas ações públicas tenham outra posição. Então eu pergunto, de todos os inquéritos, todos eles virarão ação penal? Desses 40, a gente está falando em 40 ali, desses 40 inquéritos abertos de uma maneira bem benevolente, será que todos virarão a ação penal? Alguns são de ação privada, será que vai virar? Será que vai encontrar mesmo materialidade, autoria? Será que o Ministério Público não vai pedir arquivamento de um monte desses? Então, assim, pessoal, sendo muito benevolente, muito, vamos imaginar que 20, metade dos inquéritos abertos virem ação penal, tenha uma ação penal dali para frente, né? Agora, daqueles casos que viraram ação penal, será que os 20 casos chegarão até uma sentença de mérito? Eu não estou nem dizendo condenado ou absolvido. Sentença de mérito, porque o processo pode ser encerrado no meio do caminho, né, por uma extinção da punibilidade, em razão de uma prescrição e outros fatores, né? Pense no GCRIM, transação penal, suspensão do processo, outros tantos fatores. Então, desses 20, a gente está falando em 20 casos, que viraram ação penal, será que todos chegam até o final, até uma sentença? Muito bem. Vamos ser muito benevolentes para dizer que desses 20, 15 chegaram até o final. 15, né, não pararam ali pelo meio do caminho. Muito bem. Desses 15 que chegaram até o final, temos duas opções: a sentença absolutória do 386 ou condenatória do 387. Será que os 15 gerarão condenação? Não. Embora em alguns lugares do Brasil seja muito rígido, né, nós tenhamos uma possibilidade de maior rigor na aplicação da lei penal, a verdade é que não é tudo condenação, não. Vamos imaginar, ainda sendo muito maleável, que desses 15 casos, 10 cheguem à condenação. 10 cheguem à condenação. Agora, desses casos que chegaram à condenação, será que todas as condenações, todos os 10 casos, são condenações a uma pena de prisão? Ou será que haverá casos com penas alternativas, com penas de multa, né? Há casos que haverá o sursi, a suspensão condicional da pena, né? Então eu pergunto, todos os casos serão pena de prisão? E eu já emendo aqui para dizer assim, de todos esses casos que são condenações, né, de todos esses casos, esses 10 condenações aí, será que todas serão no regime fechado ou semiaberto? Ou será que algumas delas serão em regime aberto, o que significa
soltura, né? Então, se a gente pensar dos 10 casos, senhores, e as estatísticas demandam isso, vamos ser muito benevolentes para dizer, ó, 5 casos realmente foi condenação a uma pena de prisão e o regime é o fechado. Muito bem, não é? Sendo muito benevolente. Agora, desses 5 casos que houve condenação, será que todos cumprirão efetivamente a pena? Ou eles ficarão foragidos por aí? Lembrando que o Brasil tem mais ou menos 700 mil presos, sendo que tem pelo menos ali uns 300 mil mandados de prisão a cumprir, né? Então, quer dizer, tem ali um monte de gente para ser preso. Então, não é todo mundo que vai efetivamente cumprir a pena, né? E aqueles que vão cumprir a pena, na execução penal, terão benefícios e outros fatores. Para dizer, então, dessa história gigantesca que eu acabei de passar da cifra negra, que o poder público, o sistema penal, ele faz um esforço gigantesco, né? Movimenta pessoas, gasta-se um gasto imenso, né? Com todo o sistema de segurança pública, todo o sistema do judiciário, né? Da execução penal, para punir efetivamente uma ínfima, uma pequeníssima parcela da sociedade, daqueles que praticam efetivamente crimes. Então, os abolicionistas vêm e dizem, olha, se a gente tem todo esse gasto, né, para uma solução final, solução essa que não será criminal muitas vezes, a solução será cível, porque o sujeito vai prestar serviço à comunidade, o sujeito vai dar cestas básicas, etc. Então, passamos a questionar o sistema penal. Evidentemente que vocês podem dizer, mas professor, há casos que não tem como. O sujeito é um homicida, o sujeito é um latrocida, ele pratica crimes bárbaros, então ele precisa ser encarcerado. Então, na minha opinião, que eu não fujo aqui da raia, na minha opinião, o abolicionismo total, eu não sou defensor do abolicionismo total, porque realmente para a nossa sociedade, para, né, o que nós vimos no dia a dia e vivenciamos, ainda não é possível o abolicionismo. E, curiosamente, eu sou um advogado criminalista de defesa, né? Se não tivesse sistema penal, ia fazer o quê, né? Se eu ia ensinar direito penal, eu sou professor de direito penal. Então, na verdade, eu sou contra o abolicionismo. Mas, na minha opinião, o direito penal deveria ser mínimo, o mínimo possível, a menor intervenção, aqueles preceitos, aqueles princípios que a gente passa nas aulas, né, em que o direito penal é subsidiário, ele é a última ratio, a última forma de solução dos conflitos, sem dúvida nenhuma que essa seria a melhor postura, né? E guardar, porque todo esse esforço acaba se perdendo, e o que nós acabamos tendo? Infelizmente, sentenças e acórdãos que, dado o volume enorme, com discussões gigantescas sobre temas muito pequenos e que poderiam ser resolvidos, então todo esse gasto, essa energia que se perde com fatores menores, poderia ser concentrada nos fatores principais. Hoje mesmo, data 2 de fevereiro de 2021, os portais de notícia dão a notícia que Rosa Weber aplicou o princípio da insignificância para quem praticou um furto de algo de R$100. Senhores, poxa, isso deveria ter sido resolvido na primeira instância, mas passou pela segunda, provavelmente chegou ao STJ e, através de habeas corpus, acabou chegando no STF. Será que o STF deveria se ocupar de um assunto como esse, que poderia
ter sido resolvido na primeira instância? Será que se o direito penal fosse mínimo, esse assunto não poderia ter sido resolvido de outra forma, né? Vale destacar, por exemplo, que a Alemanha ela chegou a uma solução fantástica acerca dos furtos, dos pequenos furtos que ocorrem em supermercados, etc. Né? Qual foi a solução da Alemanha? Ação penal privada. Ação penal privada disse assim, olha, tudo bem, é crime, é furto, legal, mas esse caso é um caso de ação penal privada. Se você, dono do supermercado, entender em realmente processar essa pessoa que fez um mal social aí, que promova a ação penal. Resultado, quem é que vai querer gastar dinheiro com advogado para ser o paladino da justiça e, de repente, processar alguém por um pequeno furto no supermercado que muitas vezes o material todo foi recuperado? Isso não vai acontecer. Então, o judiciário acaba sendo muito mais enxuto. Né? Bom, antes de prosseguir aqui, queria também dar as boas-vindas aqui ao Suavão, que chegou, que o Suavão ele será meu parceiro de júri mais à frente, já está dito aqui, publicamente, né, conforme é da sua pretensão, né, meu caro? Então estaremos juntos, né? O Lino, a Tarsila, que também chegaram um pouquinho depois aqui, né, junto aqui para o nosso bate-papo, para o nosso encontro aqui. Bom, além disso, além da cifra negra, nós também, né, diante desse tema abolicionismo penal, né, a gente tem que pensar no gasto que nós temos com o sistema prisional. Esse gasto é gigantesco, não há uma cifra, né? Há muitas pesquisas, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui, peguei alguns dados, o Infopen é do próprio Ministério da Segurança Pública, né? Ali o Ministério da Justiça, ligado à Segurança Pública, né? Antigamente era separado, hoje eles estão juntos, né? O Infopen de 2016, ele traz alguns dados interessantes, dizendo que 40% das pessoas que estão detidas no Brasil são presos sem condenação, ou seja, presos provisórios. Isso já é um assunto de algum tempinho atrás, tá? Mas se aplica ainda hoje. 38% cumpre regime fechado, 15% estão no semiaberto, 6% no aberto, né? Estão presos, entre aspas, no aberto, porque são poucas as casas de albergado no Brasil. O preso brasileiro, na maioria, é jovem, são homens, homens geralmente negros ou pardos, com idade entre 18 e 29 anos, é o que se tem mais, e com pouco estudo. 89% não tem educação básica. 89% não tem a educação básica, guardem esse número, que é um número muito importante. Né? A maioria está presa pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. Né? Há outros crimes importantíssimos, como o crime contra a vida, homicídio, também o latrocínio, que acabam representando 14% do total. No que diz respeito às mulheres presas, mais de 90% delas estão envolvidas com o tráfico de drogas. Né? Se questiona o custo, então eu estava dizendo, o custo de manter alguém preso no Brasil. E esse custo, veja, não é muito certo. Uma vez eu estava num congresso, palestrando num congresso, havia um juiz lá que era do Conselho Nacional de Justiça, e ele trouxe a informação para nós, isso já faz muitos anos, que cada preso no Brasil custava cerca de R$3.000 por mês. É uma conta que não é fácil de ser feita, mas aproximadamente R$3.000 por mês com cada preso. Isso já é uma estatística que eu já estou falando de muitos anos. Isso certamente tem uma atualização. Considerando que nós temos mais de 700 mil presos no Brasil, é só multiplicar, né? E nós vamos chegar a uma cifra que passa
aí de 2 bilhões de reais que são gastos todos os meses com os presos. E também há de se questionar, então, né, será que todo mundo que está preso efetivamente deveria estar preso? Eu falo com os alunos da pós, vocês sabem muito bem, tem muita gente, a gente é ferido, né? A gente queria ver as pessoas que nos feriram, principalmente os políticos sem vergonha, que acabam praticando a corrupção, a gente queria ver todo mundo na cadeia. Mas, sinceramente, pessoal, na minha opinião, essa minha opinião não precisa ser a sua, na minha opinião, ainda que, veja, tem políticos aí que dá vontade de me esganar, né? Mas isso é apenas uma vingança, uma forma de vingança. A prisão ela entra como uma forma de vingança, porque não cabe na minha cabeça, por mais que um corrupto tenha feito, eu não sou defensor de corruptos, tá? Mas por mais que o cara tenha feito, a prisão não se justifica. Na minha opinião, a prisão é só para aqueles que oferecem um risco físico para as outras pessoas, para a sociedade de uma maneira geral. E por isso a pessoa tem que ser apartada, né? Porque se o sujeito ficar na rua, ele vai estuprar, ele é pedófilo, ele vai praticar aquilo com crianças, ele vai matar pessoas, ele não tem respeito à vida. Então esse oferece um risco físico, esse tem que ser separado da sociedade, na minha opinião. Agora, aqueles que não oferecem um risco físico, que podem ter ali grandes, o corrupto, ele pratica, ele dilacera a sociedade, mas o poder público, né, o legislador, ele tinha que criar métodos, formas criativas de cumprir pena e efetivamente fazer essa pena ser cumprida, e não essa, muitas vezes, palhaçada que a gente vê da pessoa ficar presa em casa com uma tornozeleira, num hotel de luxo que é casa, com piscina e tudo mais, né? E aí é fácil, tinha que ter criatividade, e o legislador já mostrou em muitas oportunidades essa criatividade, né? Então, eu propus falar com os senhores sobre esses temas para a gente repensar o sistema penal. Será que não tinha que mudar alguma coisa? Será que a gente não está correndo atrás do rabo como se fosse um cachorro louco que fica ali simplesmente dando voltas e voltas e não chegando a nenhum tipo de conclusão? Será que a gente não precisaria ter uma outra visão, né? Esse dado das pessoas que são iletradas e que se envolvem com crime, esse é um dado muito importante, né? É um dado social muito importante que deveria, sim, ser levado em consideração para que a gente pense o sistema penal de uma maneira diferenciada. Há pessoas que vieram antes de nós que pensaram, criaram o abolicionismo. Não significa que eles estejam certos, mas eles trazem argumentos que são importantes para que a gente pense, repense, né? E chegue a determinadas conclusões, né? Além disso, é uma obrigação de cidadania, né? Da gente pensar o direito de uma forma diferenciada. Ok? Bom, eu gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês têm ali alguma coisa a colocar, alguma pergunta, algum fator aí que esteja envolvido aí no dia a dia, no estudo, alguém que esteja passando aí por algum tema, né? Fique à vontade, porque aqui é um canal em que a gente tem essa possibilidade de diálogo. E você não precisa, evidentemente, concordar com nada daquilo que eu falei. O importante, e acho que isso é relevante, é que vocês ouviram, né? Que vocês se predispuseram a estar aqui, a ouvir um assunto como esse, né? E, de repente, pensar, agregar aos conhecimentos que vocês já têm
e, de repente, aplicar no dia a dia. Porque lembre-se sempre que o profissional do direito, e principalmente aquele que se envolve na área criminal, faz pós, como muitos dos senhores fazem, são chamados a opinar. Né? A pessoa sabe que você é advogado e querem saber a sua opinião, querem saber o seu posicionamento. Né? Então é muito importante formar uma convicção, pensar no assunto para a gente poder desenvolver. Né? Então, pessoal, gostaria de agradecer, né, todo mundo que esteve aqui conosco nessa oportunidade, né? Pedir encarecidamente que semana que vem estejam aqui. Vou passar com uma certa antecedência o tema, né? Mas são muitos os temas para a gente tratar aqui, né? Vou estimulando aí nas redes sociais e vou colocar depois aqui, repetindo, né, no nosso, assim que terminar a nossa live, nos comentários, eu vou colocar o link para que você ingresse no nosso canal de Direito Penal lá do Telegram, né? Um canal fechado em que vocês vão receber apenas e tão somente informações relacionadas ao direito penal, processo penal, não tem outras coisas lá, né? O Alexandre me questiona aqui. O senhor acha que uma pessoa que pega dinheiro destinado à saúde, por exemplo, não deveria ficar preso? Na minha opinião, ele mata diretamente. Na minha também. Na verdade, uma tese que eu estou desenvolvendo exatamente para o meu doutorado é que a corrupção mata. A corrupção mata. Então, eu não estou defendendo a impunidade. Perceba, não estou defendendo a impunidade. Eu estou defendendo que não há racionalmente um motivo para prender uma pessoa nessa situação, salvo para castigá-lo, salvo para se vingar do que ela fez. Por quê? Porque se ela estivesse solta, por mais que tenha colocado a mão na grana, né, do poder público, primeiro, tinha que devolver, tinha que rastrear, tinha que tomar o dinheiro dela. E segundo, teria que ter outras formas. Então, ele tomou o dinheiro, vamos aqui na sua proposta, ele tomou o dinheiro e, com isso, a saúde pública fez matar um monte de gente, como a gente tem visto nessa pandemia, né? Tantas coisas. Então, o sujeito ia ter que trabalhar, sabe aonde? No hospital, atendendo as pessoas que estão morrendo, né? Vivenciando aquilo por muito tempo. Será que a pessoa, né, que trabalhasse lá efetivamente não ia ter uma outra visão de mundo? Um dia não ia mudar, mas um ano, vendo o sofrimento, vendo a dor. Né? O Código de Trânsito Brasileiro, depois avalie lá, analise o artigo 312 do Código de Trânsito Brasileiro. Ele traz penas alternativas importantíssimas para quem pratica crime de trânsito. O legislador foi extremamente criativo. Então, uma coisa é simplesmente ser impune. Não, de jeito nenhum, não pode ficar impune. Mas a cadeia, repito, a minha opinião, claro, você discorda, eu respeito, né? Mas a cadeia, ela só é para as pessoas que, se soltas, praticarão crimes diretamente violento contra as pessoas. Mas ele mata indiretamente, mas ele não matará mais, ele não vai ter mais acesso ao cargo público, ele não vai ter mais acesso ao dinheiro, cessou, o que ele fez já passou, né? Agora, aquele outro que mata diretamente, que dá um tiro em alguém, que estupra, se ele solto, ele vai praticar isso de novo. O corrupto, você tem como, né, segurar, né, fazer com que ele nunca mais pratique algum ato. Essa é a minha opinião, né? Seguindo aqui, ó, o Carlos, professor, é louvável a ideia da prisão para aqueles que oferecem risco físico, né? Legal. Qual a sua opinião sobre a maioridade penal? Yasmine,
Vamos falar disso aqui no canal, está previsto aqui. Vamos falar sobre maioridade penal. Tem muito o que falar e dá uma polêmica danada, né? Luiz Alberto, obrigado, excelentes colocações, muito obrigado você. Edrai, essas pessoas não têm consciência, professor, iria enganar no trabalho e depois sair para gastar o dinheiro roubado. Iria no sistema atual. No sistema atual é uma palhaçada. Ninguém vai cobrar e enganar mesmo, ia dar um migué, ou então ia corromper alguém lá da pena alternativa. Isso iria acontecer. Mas nós estamos falando de seriedade, né? Seriedade. A prisão não pode ser um depósito humano. Não pode simplesmente esquecer, não, ele está na rua, vamos colocar ele lá, vamos esquecer dele. Né? Fica lá, não volta nunca mais. Não pode ser um depósito humano. Claro que isso que você colocou é o que acontece, é a enganação, né? O cara continua enraizado, mas eu estou falando de uma pena criativa, correta e bem aplicada, né? Essa é a ideia. A minha opinião, evidentemente, como eu coloquei, né? Então, mas obrigado aí pela colocação que realmente ajudou demais aqui a ilustrar o que nós estamos falando aqui também. Tá certo? Bom, acho que é isso. De qualquer maneira, quem tiver alguma colocação depois, né, que de repente não está assistindo, inclusive aqui ao vivo, né, e vai assistir esse vídeo posteriormente, coloque nos comentários depois, né, as dúvidas, porque eu sempre respondo todo mundo que está aqui, né, nos comentários, na medida do possível, eu respondo, né. Eu só não respondo, aí faz parte, né, a gente tem uma vida de alguma maneira pública, né, mas faz parte do jogo. Né? Mas aí eu não respondo, eu só não respondo quando eu recebo alguns comentários, eu recebo, no sentido de que, é por professores como esse, eu queria ver se matassem a esposa dele, se estuprassem a filha, se ele ia falar desse jeito, né? Teve gente que até torceu para isso, né? Eu estou torcendo para que alguém bem próximo da sua família seja estuprado para ver se você vai concordar com essa situação. Aí, esse tipo de comentário eu não vou responder. Mas qualquer outro questionamento, né, sério acerca do direito penal que não precisa concordar comigo, evidentemente que eu vou responder sim. Tá certo? Pessoal, o Pedro também está aqui junto, né, o pessoal agradecendo, muito obrigado a vocês. Né? Aqui nós somos uma grande família. Né? O Reginaldo está falando do Instagram, eu tenho meu Instagram lá, é Rodrigo Júlio Capobianco. Rodrigo Júlio Capobianco. Né? Ainda não é possível, eu estou mexendo aqui as coisas para fazer as lives multicanais, mas isso ainda não é possível para o Instagram, que ele tem ali algumas coisas. A minha querida Manuela está dizendo que horror, eu também fico horrorizado. A Suzana está me agradecendo, um prazer, meu prazer é todo meu, você sabe muito bem disso, né? Aqui é a felicidade é a gente poder dividir, né? Não tem como, a vida é feita para que a gente compartilhe. Se não houver compartilhamento, as coisas não funcionam, né? Façam isso, compartilhem tudo que vocês puderem, né? Compartilhem pelo menos, né, o conhecimento que vocês têm, se vocês puderem compartilhar, isso vai ajudar alguém de alguma maneira, né? Tá certo? Então, eu vou deixar aqui o link no Telegram. Quem não tem o Telegram, baixa o Telegram para poder entrar no nosso canal de Direito Penal do Telegram, porque nós vamos colocar muita coisa legal lá, né? Sempre de direito penal e processo. É uma nova cultura que está se fazendo presente. Tá bom, pessoal? Olha, espero vocês na próxima terça-feira, hein? Com temas aqui para a gente pensar, para a gente raciocinar, vamos falar
muitas coisas, avisem os amigos, esse é o nosso canal. Tá certo? Um abração para todos vocês, vamos ficando por aqui. O pessoal ainda chegando, agradecendo, a Etel também chegou agora, né, Silvana, e é isso aí. Um grande abraço para todos vocês, até a semana que vem. Valeu, pessoal, um abração.